Olá, virginianos e virginianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo Virgem. Vou começar com a energia que vai estar influenciando esse momento para vocês, tudo bem? Vamos ver como que as coisas vão ocorrer aqui. Ok, Virgem. Esse período para vocês é um período onde vocês vão buscar ser mais resilientes, porque vocês entendem que a situação pede isso. Estão procurando utilizar de paciência para poder lidar diretamente com uma situação, porque quando vocês estão observando o cenário, seja você incluso nesse cenário, inclusa ou não, você percebe que tomar uma atitude mais radical pode te comprometer de alguma forma, seja no seu ambiente pessoal ou até mesmo interpessoal. Então, isso vai fazer com que vocês busquem tratar dos assuntos e o que for, assim, aonde houver possibilidade de você negociar, de você conversar, de você trazer, né, mais resolução para a situação, você vai fazer. Porém, se houver uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade para que seja compreensível aquilo que está sendo pautado, vocês simplesmente vão se silenciar e podem cortar uma amizade, cortar um contato, nunca mais voltar a falar com alguém. Há uma paciência, uma resiliência, mas vocês também não estão sendo, vocês me desculpem a expressão, otários dos outros. Vocês estão sabendo realmente se impor aqui, tudo bem? Mas essa energia, ela não vai falar somente disso. É uma energia também, né, que se refere a, a tudo aquilo que envolve questões artísticas, escritores, também traz sabedoria intuitiva. É uma energia que também vai se associar à medicina, ao cuidado, ao nascimento. Então, se vocês trabalham na área da saúde, ou têm uma função na parte de medicina, enfermagem, terapias, o que for, essa é uma energia que ela vem, né, trazendo uma sensibilidade e a possibilidade de que as coisas sejam curáveis, tudo bem? É uma energia que também vai refletir na parte do nascimento, então o nascer de novas ideias, mas também pode representar o nascimento de filhos. Então, assim, é uma energia que ela é bastante benéfica, tá, Virgem? Se vocês souberem utilizar o potencial dessa energia, vocês vão ficar muito bem. E claro, é uma energia que também transforma e cura, né? Então, se você está buscando uma cura, se você está buscando transformação em alguma área da sua vida, essa energia é perfeita. Gosta de música, gosta de poesia, busca conhecimento, isso serão coisas que estarão inspirando vocês durante esse período. Tudo bem? Agora eu vou com a energia complementar, para ver o que é a energia complementar que ela vem acrescentando. E a energia complementar, eu tenho a Imperatriz, que pode representar vocês, né, que é aquela energia de cuidado, né, onde você assume uma casa, assume um ambiente de trabalho e você se coloca ali à disposição de interagir, de resolver, de co-criar. Então é uma energia que também fala sobre gestação, gravidez, mas aqui também pode estar ligado a um perfil de pessoa que vocês estejam lidando. Isso aqui pode representar uma figura materna, considerada por você, é claro, e que tem algo que você está precisando ser paciente,
se tratando dessa energia. Talvez pela maneira como essa energia ela age, pode ser uma sogra também, mas pela maneira como essa energia age, né? Aqui pode ser uma mãe de criação, ou pode representar uma mulher que tem ali, né, uma experiência maior de vida, ou uma idade maior que a sua, e existe alguma coisa que fala sobre paciência, mas que também vocês não vão poupar se precisar cortar algum laço aqui, tudo bem? Bom, o que está acontecendo de bom para vocês, Virgem? Vocês também podem, né, para quem é mãe ou para quem tem uma esposa, tem filhos aqui, ou a mãe dos filhos, essa é uma energia que ela também vai falar de lidar com a maternidade ou assuntos de maternidade envolvendo essas pessoas, tudo bem? O que acontece de bom nesse período para os virginianos? Tem a energia aqui de Libra também. Podem estar lidando com alguém de Libra. Aqui saíram muitas cartas, eu vou embaralhar novamente. Ok, vou pegar essa aqui. Bom, o que está acontecendo, né, para vocês de bom, Virgem? Existe uma cura aqui, certo? Então, se você estava vindo aí de um período na qual você não estava se sentindo muito bem, né? Seja em termos de energia, seja em termos clínicos, seja em termos físicos, emocionais, espirituais, vocês estão tendo uma cura nesse período. É importante, né, que vocês também saibam que se alguém muitas vezes estava um pouco descrente, né, ou desacreditado, no caso, desacreditado de que alguma coisa não seria possível, existe assim tratamentos, existe possibilidade chegando para tornar essa situação possível. Então existe uma melhoria numa situação aqui para vocês. O que está sendo desafiador? Isso aqui também pode falar de tempo de recolhimento, né? Você conseguindo tirar um tempo para descansar, para férias, para viajar. E o que está sendo desafiador para vocês aqui? Bom, uma das coisas que estão sendo desafiadoras está ligado com finalizações. Possivelmente vocês vão enfrentar alguma finalização, encerrar alguma questão. Existe a questão de desafio, porque assim, todas as situações na qual vivemos, elas sempre nos desafiam de algum modo. Elas podem desafiar nossa forma de ser, nossa forma de agir, ela pode desafiar a maneira que nós pensamos, a maneira como sentimos, ou como lidamos com o acontecimento. Então, existe aqui uma finalização. E uma também das coisas que podem ser desafiadoras para vocês pode estar ligada à comunicação. Uma dificuldade para que você e uma pessoa se comuniquem ou para que vocês entrem num acordo, ou pode também estar relacionado com redes sociais aqui. Só um adentro, tá, Virgem? Se alguns de vocês trabalham com redes sociais, tomem uma certa cautela com não ter nenhuma atitude nas redes sociais que podem fazer com que você acabe perdendo a sua rede social de uma maneira definitiva. Então, cuidado com a maneira que você se expressa, né? Com o que você fala, ou se você está ali organizando suas redes sociais, está mexendo em configurações. Cuidado para não apertar nenhum tipo de alteração ali que acabe excluindo o seu canal ou acabe excluindo sua rede social de alguma forma, tá? Aqui fala que tem a possibilidade que ocorra alguma perda de rede social aqui, tudo bem? Vamos seguir. Vamos entender um pouco mais
sobre o que está se passando. É um período na qual vocês estão assim, você está numa fase de vida que parece que as coisas elas estão se desenvolvendo num fluxo muito bom. Você está conseguindo se dedicar, né, à sua carreira, você está conseguindo se dedicar àquilo que você está colocando foco e você está se destacando, tudo bem? Vocês também podem estar lidando aqui com a energia de aquário e pode haver assim algo que está sendo observado por essa energia antes de que essa energia ela venha tomar um posicionamento sobre um combinado entre vocês. Vocês estão buscando ter certa estabilidade numa situação. Vocês também podem estar lidando com outra pessoa de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, tem energia de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário. Eu realmente sinto que há duas pessoas aqui no momento e que a maneira que essas duas pessoas estão agindo referente a uma situação é bastante complicada, porque assim, cada um tem seus apegos. A pessoa de terra aqui que vocês podem estar lidando é uma pessoa que está muito apegado ou muito apegada ao lar, à estadia. O que eu quero dizer? Não é que ela está apegada à família ou apegado à família. É uma pessoa que tem apegos voltados àquilo que construiu ou aquilo que hoje considera como segurança. Então, por exemplo, essa pessoa ela pode não estar tomando uma atitude porque tem medo de deixar uma casa, tem medo de deixar um carro, tem medo de perder dinheiro, então tem uma situação voltada a isso. E para quem está lidando com a energia de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, essa energia ela também tem apegos, mas ela tem apegos à postura, a status. O que as pessoas veem deles, né? O que eles transmitem para os outros lá fora. Então existe muito uma preocupação com reputação. Só que são energias que geram determinados apegos, certo? Que geram determinados apegos, e esses apegos, eles podem estar, assim, questionando vocês de alguma forma. Então, uma das pessoas aqui não quer perder a mordomia que acredita ter. A outra pessoa não quer que os outros pensem mal dele ou dela. E aí você está no meio disso tudo, Virgem, e você percebe esses apegos. Você pode também ter apegos a essas pessoas. Só que uma mudança ela é necessária. Uma mudança ela é necessária porque os apegos aqui estão impedindo de que algumas coisas venham a progredir. E fala sobre reflexões profundas, uma observação mais assim intuitiva. É como se vocês estivessem tentando olhar através do que essas pessoas realmente estão apontando, realmente estão demonstrando aqui. E, ao mesmo tempo, há presságios, há sinais aqui referentes a isso. Podem estar lidando com peixes, câncer. Se vocês estiverem buscando ajuda, no caso, uma ajuda espiritual, ou estiver tentando se comunicar com alguma entidade, eu sinto que essa energia ela está sendo muito franca em relação a tudo que está acontecendo. Se vocês estiverem lidando com a energia de peixes vê em vocês estabilidade. Tem uma confiança de que podem confiar no que vocês oferecem a eles. Tá? Mesmo que não seja uma questão afetiva, pode ser uma questão de amizade, de parceria. Se vocês estão lidando com outra energia virginiana,
Eu sinto que existe muito encantamento nessa situação, mas existe uma conduta de idealização muito grande. Com Aquário também é assim, aonde eu fico idealizando demais algo nessa pessoa, no que ele quer, no que ela poderia fazer, e às vezes isso está tirando a realidade dos seus olhos, vamos dizer assim, Virgem. Porque você está idealizando demais algo neles. Fala sobre paixão, inspiração. Vocês podem ter aí uma pessoa que venha te oferecer uma oportunidade de você trabalhar com eles ou de mudar de setor, mas eles vêm nesse aspecto positivo. Os apegos aqui estão gerando ciúmes, ansiedade, comportamentos às vezes que não são muito naturais. Se vocês estão lidando com Áries, Leão ou Sagitário, também há apegos da parte deles, mas os apegos deles são em relação a. Assim, eles têm um método de agir aqui que é como se eles querem avançar em algo com vocês, mas possivelmente dentro do que eles prezam. Então, eles querem muitas vezes que vocês se adaptem ao estilo de vida deles, à maneira que eles agem. E eles têm esse pensamento muito fixo. E isso pode estar dificultando, porque vocês podem estar olhando para eles acreditando que eles estão sendo egoístas com vocês, por eles quererem que as coisas sejam dessa forma. Como na verdade, assim, eu não vejo um egoísmo em si, mas eu vejo um individualismo. A pessoa ela, às vezes prefere fazer tudo sozinha ou sozinha porque acredita que o jeito dela é mais prático e mais funcional do que o de vocês, tá? Mas a pessoa ela não tira a sua liberdade de ser quem é ou de agir aqui. Também tenho energia de Câncer e com a energia de Câncer pode vir aí a ter algumas desavenças por vocês não estarem concordando com algo. Para quem está lidando com a energia de Câncer, Peixes, forte energia de Escorpião, existe um fim de ciclo aqui. E pode ser exatamente isso que está no desafio de vocês, lidar com algum tipo de finalidade. Tem alguma coisa que se encerra definitivamente aqui. E isso é tanto na parte física quanto na parte de energia. Isso não é uma coisa que estava no seu destino, vamos dizer assim. Então, devido a isso, isso vem ao fim de alguma forma. Alguns também podem estar cogitando a possibilidade de voltar para o seu país ou para a sua terra natal, se alguma coisa vier a não dar certo aqui. Olhando para essas energias, eu também sinto que alguém pode realmente estar. Como que eu poderia dizer? Sabe quando você muda radicalmente quem você é? Em termos de visual, em termos de situação. Então, existe uma mudança muito radical que pode estar partindo de vocês, como também pode estar partindo de alguém próximo a vocês. É como se alguém ficasse irreconhecível aqui. Para mim, fala muito sobre alguém renascendo ou alguém voltando à vida, literalmente. Tem pessoas aqui que podem vir a receber algum pedido de desculpas, só que não é um pedido de desculpas que, no caso, assim, a pessoa ela vem até você fisicamente, né? Aqui fala de alguém entrando em contato com vocês e pedindo desculpa por algo que tenha causado. A pessoa ela gosta de vocês, mas ela precisou ou ele precisou enfrentar algumas coisas na própria vida para se dar conta do valor que vocês tinham. Se são vocês que estão tentando um contato com alguém para se desculpar
por algum tipo de tratamento, por algum tipo de situação, talvez você não encontre essa pessoa porque essa pessoa ela já não está no mesmo lugar de antes, né? Então poderia ter sido uma pessoa que mudou de cidade, mudou de lugar, é como se essa pessoa fosse inacessível de alguma maneira. Cuidado para não agir de maneira muito curiosa ou de uma maneira muito impulsiva. Eu sinto assim que tem situações que podem se tornar uma rotina na sua vida de idas e vindas que pode realmente causar um certo mal-estar. Tipo assim, Virgem, vou e volto com alguém constantemente. Vou e volto para hábitos. Eu digo que não vou fazer mais isso e no outro dia eu estou fazendo. Eu digo que eu não vou mais comer tal coisa e no outro dia eu estou comendo. Então, assim, tem algo que ocorre durante esse período que faz você ficar indo e vindo de uma situação. Mas isso acontece porque você se mostra muito curioso, muito curiosa. É como se você quisesse sempre estar a par do que está se passando ali naquele momento. Ou sempre quisesse experimentar algo novamente, ou se deliciar com algo novamente. Então, por isso que fica essas idas e vindas. Você ainda não está pronto, está pronta para soltar. Você se sente preso ou presa a algo aqui. Ou você sente de fato essa dificuldade de conseguir se liberar disso, de se desprender disso de alguma forma. E aqui tem uma desestrutura. Alguma coisa que vem para. Assim, essas desestruturas, elas acontecem porque as coisas foram feitas de qualquer jeito, não foi se dado a devida atenção que deveria ou os cuidados que deveria. Então, se eu compro um carro eu não faço vistoria, eu não faço, sei lá, mensalmente ou duas vezes no ano, eu não faço uma vistoria, eu não faço uma revisão para ver como é que tá. Se eu vou descuidando, vai chegar uma hora que vai me parecer um problema. Assim é com a nossa casa, assim é com nossos relacionamentos. Se nós não nos dedicarmos, tivermos cuidado, se não refletirmos ou vistoriar as coisas, tudo começa a sair fora do controle, começa a aparecer problemas. Com problemas, eu preciso às vezes gastar dinheiro, às vezes eu não tenho esse dinheiro porque eu também não cuidei dessa parte. Então aqui eu sinto que realmente assim, essas desestruturas que estão acontecendo é devido ao fato de algo não ter sido feito com cuidado ou não ter sido tratado com o valor que deveria. E existe, assim, alguma decepção quando isso vem ao fim. Existe, assim, algum sofrimento quando isso vem ao fim. E eu não me refiro aqui, Virgem, por exemplo, se alguém traiu você, isso não justifica. Ah, porque você não valorizou, a pessoa foi lá e traiu. Isso não justifica. A pessoa ela tinha a possibilidade de se separar antes de fazer qualquer coisa. Aqui eu me refiro assim, às vezes você conquista algo e você não dá o valor ou não cuida disso da maneira correta, eu me refiro. E aí você acaba tendo alguma perda ou algum tipo de prejuízo aqui. Aqui também tem algo que vai ser pego. Alguém vai ser pego fazendo algo errado. É como se alguém tivesse de longe observando. Pode ser que alguém tenha saído para investigar uma outra pessoa, que tenha seguido uma outra pessoa, e que essa pessoa ela está pegando algum tipo de traição. E possivelmente é como se essa pessoa ficasse parada olhando e realmente, assim, fica muito triste, fica desacreditado. Existem pessoas que estão sendo pegas traindo, porque fala sobre.
alguém olhando de longe, alguém tendo uma visão do que estava acontecendo, alguém descobrindo algo que estava acontecendo, alguém enxergando algo, que se refere a uma traição e que isso pode envolver uma parceria ou um relacionamento afetivo e vai gerar muita tristeza, muito arrependimento aqui. Eu realmente sinto que alguém destruiu um relacionamento que tinha muito propósito ou muito potencial e que poderia também ter bens envolvidos no meio de alguma forma. E como que isso levou a essa pessoa a chegar a descobrir isso? Por causa de conta bancária. Alguma coisa aconteceu, ou alguém gastou um valor estranho e alguém isso gerou essa desconfiança, ou alguém achou algum comprovante, porque assim, o que despertou a desconfiança dessa pessoa foi o fato de ela ter visto algo algo que envolvia dinheiro aqui. E tem uma outra situação aqui também, Virgem. Pede para que não sejam ingênuos, tá? Isso aqui pode representar tanto uma situação que envolve filhos, pensão alimentícia, ou em outros aspectos, fala sobre ser ingênuo de fato. Não sejam ingênuos, ou não hajam, né, com imaturidade emocional. Se isso não for vocês, pode estar se referindo a uma outra pessoa. Mas assim, a ingenuidade aqui, ou algo que envolve filhos, precisa sim de uma certa atenção. Por quê? Porque tem alguma injustiça acontecendo. Ou um filho ou uma filha está sofrendo alguma injustiça, ou alguém não soube controlar as próprias emoções e agiu injustamente para com uma outra pessoa. Então, assim, às vezes eu fico chateado ou chateada com algo e eu tento me vingar, por exemplo, seria isso. Ou em outros casos, diz para que vocês não sejam ingênuos, porque pode haver algum tipo de armadilha aqui para que você não receba algo justo. E o que pode fazer com que você caia nessa armadilha é o fato de você não não olhar as coisas com racionalidade. Vou colocar um exemplo, tudo bem? Vou colocar um exemplo até um pouco mais sério para isso aqui ser levado em consideração. Você se relacionava com uma pessoa e essa pessoa era agressiva, ela te agredia. Você conseguiu sair desse relacionamento. Depois de um tempo, essa pessoa reaparece e ela fala que ela quer retomar, que essa pessoa voltou mudada e que ela nunca mais vai encostar o dedo em você. Se você for ingênuo ou ingênua demais, você vai cair na armadilha dessa pessoa. Ela está mentindo, ela está escondendo as intenções dela, porque ela não quer deixar você viver a sua vida, ou ela não quer deixar que uma justiça prevaleça. Então, às vezes, você fez um boletim de ocorrência contra essa pessoa e ela vai ficar tentando te incentivar a tirar alguma acusação. São exemplos, tudo bem, Virgem? Então, aqui, assim, eu realmente sinto que alguém tá com mal intenção e que essa pessoa ou ela vai agir injustamente ou ela vai impedir você de receber algum tipo de justiça. Tá? Então tenha atenção, aqui vocês podem estar lidando com alguém mais jovem do que vocês, ou alguém está impedindo, assim, ou alguém está mentindo sobre, talvez assim, esteja mentindo sobre um valor de pensão alimentícia, alguma coisa nesse sentido, mas assim, o que é justo não está acontecendo. Tudo bem?
Bom, então é isso, Virgem. Bom período para vocês. Se cuidem aí. Eu vejo vocês nas próximas leituras. Tchau, tchau.